Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Para lhe trazer a chama da unidade, esta chama que faz com que os moçambicanos não percam a sua esperança, não percam a vontade de lutar pelos seus sonhos. Hoje, quinta-feira, contamos com a presença de grandes homens, homens de Deus, mas acima de tudo, homens pela paz. Para começar, eu vou aqui mesmo citar um grande homem, Baruch Spinoza, que diz o seguinte: paz não é ausência de guerra. Paz é uma virtude, um estado mental, uma disposição para benevolência, confiança e justiça. Afinal de contas, o que se pressupõe que seja paz em Moçambique? E temos nos nossos estúdios o pastor Jaime Simango e o pastor Marcos Chambule. Antes mesmo de apresentar e pedir aqui aos meus convidados para saudar, eu vou pedir ao caro telespectador para partilhar a live em todos os canais, o YouTube, Instagram, Facebook, o TikTok. Vamos partilhar a live para que outros internautas também possam estar dentro do nosso movimento de revolução, dentro da nossa chama que não pode se apagar. E por isso mesmo vou pedir a Regi para que nos lance aqui os nossos números para fazermos lá a nossa habitual deposição de tudo e mais alguma coisa para que a nossa luz aqui na Casa do Povo nunca se apague. Regi, temos aí o Emola, o M-Pesa, o PayPal. Vamos todos contribuir com aquilo que podemos, porque se não fizermos por nós, ninguém mais fará. Pastor Marcos, pastor Jaime, eu vou pedir antes de mais a um de vós para nos fazer uma oração breve para dar início ao nosso programa. Pastor Jaime. Obrigado, Senhor nosso Deus. Obrigado mais uma vez pela sua graça e pela sua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, lhe agradecemos e lhe pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Estamos aqui porque o Senhor mais uma vez permitiu, pela sua graça, pelo seu amor. Permita, Deus Todo-Poderoso, que a sua palavra, que o seu poder, que a sua presença, que a sua virtude possa nos capacitar. Deus, nós lhe agradecemos por este momento. Toma a dianteira, no nome de Jesus. Graças damos ao Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigada a todos os moçambicanos dentro de Moçambique e fora de Moçambique. Vamos todos entrar nesta corrente de oração, nesta corrente de irmandade, para que nada da vontade do ímpio possa estar dentro dos corações dos moçambicanos. Paz não é ausência de guerra. Pastor Jaime, a paz não pressupõe que seja somente ausência de guerra. Será que Moçambique é um país, uma vez que, em termos oficiais, não estamos em guerra, é o confronto de duas partes ou mais que muitas das vezes usam instrumentos beligerantes, armas e outros, para confrontarem? Será que, por não existir estes confrontos diretos, vamos dizer que Moçambique está em paz? Mais uma vez, saudar aos que nos acompanham neste exato momento. Que a graça do nosso bom Deus possa vos alcançar. Bem, para responder diretamente se Moçambique está em paz ou não, infelizmente, eu não acho que Moçambique está em paz. Eu tenho certeza que Moçambique não está em paz. Por quê? Embora que a paz ela é a ausência de guerra, muitas das vezes podemos olhar neste sentido que a paz é a ausência de guerra num determinado país, mas nós vamos poder perceber que, embora que um país não esteja em guerra, mas há lá a ausência da paz. Há lá a ausência da paz. Por quê? Por um simples fato, eu tive algumas anotações no que diz respeito
a um país que não esteja em paz, embora que não tenha guerra. Olhando para o nosso Moçambique, exclusivamente para o nosso país, se um país não estão lá a ser cumpridos os direitos humanos, se um país não há lá a igualdade, se num país, só pelo simples facto de um país, porque se falamos do país, não temos como falar de um país se não falarmos dos governantes. Não temos como falar de um país se não falarmos de pessoas que estão, que representam o próprio país. Então, se as pessoas que representam o próprio país continuam a violar os direitos dos cidadãos, os direitos humanos, praticamente este país está tomado por um governo, está tomado por um nome de ausência da própria paz. Então, precisamos entender, embora que o país não esteja em guerra, existem conflitos internos, conflitos esses que às vezes às vezes esses conflitos não aparecem assim visivelmente aos outros países, mas nós dentro do país conseguimos entender que o nosso país não está em paz. Nosso país não está em paz. Por quê? Porque diz-se que um país está em paz, porque um país não é país se não haver lá pessoas para lhe dizer. Então, essas pessoas que somos nós, a população, se nós não temos paz em diversas áreas das nossas vidas, essas áreas mesmas que os governos têm tomado como iniciativa para poder nos apresentar, se a população não tem paz nesse mesmo país, com certeza esse país não é considerado um país de paz. Eu estava aqui a falar de respeito dos direitos humanos. Se não se respeita os direitos humanos, se não há diálogo e reconciliação, então esse país ainda há algo lá de falta. Por quê? Não se trata apenas de diálogo. Tem que haver diálogo e tem que haver uma reconciliação. Nós podemos dialogar, mas não haver um consenso, não termos uma reconciliação. Então, há necessidade, porque onde há diálogo é porque houve um conflito. Pode não ser um conflito de guerra, mas pode haver outros conflitos. Então, se somos chamados para um diálogo, é porque existe aqui alguém que está errado. Existe aqui alguém que tem que se redimir. Existe aqui alguém que tem que, se for possível, pedir perdão. Seja para a pessoa que ofendeu, ou seja para talvez o público que ofendeu, para que possamos chegar num consenso, numa reconciliação. Então, a falta desses fatores, há muitos outros fatores, mas a falta de respeito aos direitos humanos, a falta de diálogo e reconciliação, isso também mostra-nos um país que não tem paz. Infelizmente, em Moçambique não temos paz. Falando de alguns pressupostos para se alcançar a paz efetiva, como sendo o diálogo, eu vou pedir a Regier para passar uma imagem onde o chefe de governo eleito pelo Conselho Constitucional terá dito que não há nenhum acordo com Venâncio Mondlane e onde não há acordo, não há nada a cumprir. Pastor Chambulo, quando dois homens se sentam para conversar, desde os primórdios da humanidade, sabemos que as principais leis que regem a sociedade foram feitas em acordos boca a boca, vamos assim dizer, passados de geração em geração, onde a partir de um momento depois da descoberta da escrita, quando começam a registrar este tipo de acordos ou não, até a data hoje, mas a maior parte de vários acordos sociais, muitas vezes não são assinados para se tornarem acordos válidos. A título de exemplo, nas nossas casas, os nossos pais, as nossas mães, os filhos hoje que residem nesta casa, chegam a vários consensos sem ter que assinar nenhum documento, mas por uma questão de se viver bem, para se viver bem nesta casa, é preciso que existam acordos mesmo que não tenham sido assinados. Pastor.
Muito obrigado. Quero saudar a todos os nossos telespectadores. É um grande prazer poder estar aqui hoje. Um tema interessante, esse tema, quando estamos a falar de paz, é uma coisa que todos nós queremos, ao fim e ao cabo. O ser humano tem 4 áreas: é corpo, tem mente, tem espírito e tem o coração, né? Começando por esclarecer isso, a nossa mente tem uma necessidade, e a necessidade da mente é de aprender. O nosso coração tem uma necessidade, e a sua necessidade é amar, o que tem a ver com relacionamentos com outras pessoas. Nós também temos um espírito, e o espírito tem a necessidade de se relacionar com um ser superior e também de deixar um legado, né? E temos a área física, também nós temos necessidades que nós todos conhecemos, que são a de se alimentar e por ali em diante. A não ser que nós supramos todas essas necessidades, nós não podemos dizer que estamos em paz. Então, as 4 áreas precisam estar bem. Agora, falando sobre o discurso, né? Na verdade são vários discursos, esse é um deles. Se nós formos a prestar atenção para todos os discursos, nós vamos perceber, nem mesmo nesse discurso que mencionou agora, um certo tipo de contradição na sua própria fala. Eu estava a comentar com alguns amigos meus o fator liderança, porque nós temos que ir à raiz do problema e não tratar as coisas de maneira superficial, né? Jeremias, o profeta, disse, falando dos profetas daquele tempo, ele diz: eles curam a ferida do povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz de verdade, né? Então, nós não queremos ser falsos, nós queremos ser verdadeiros. E a raiz do problema que nós temos no nosso país é uma questão de integridade mesmo, né? Você não pode ser consistente, a não ser que você seja íntegro. Então, eu estava a falar com alguns jovens, que eu tenho estado a conversar com eles, a dizer assim, eu olho uma pessoa quando está a falar, e só por olhar eu consigo perceber se ele está a falar honestamente, se está a falar do fundo do coração, ou se é um discurso simplesmente manipulado. Tem um ditado em inglês, the man with the secret is never a happy man. Então, o homem com o segredo nunca é um homem feliz. Então eu olho, desculpa dizer, para o presidente escolhido pelo Conselho Constitucional, tu notas quando ele está a falar que na verdade não é um homem feliz. Tu não podes ser feliz a não ser que falas do fundo do seu coração. Então, se tu não falas do fundo do seu coração, é fácil você se contradizer, porque você tem que estar constantemente a se lembrar do que você falou anteriormente. E mesmo naquele discurso, ele disse primeiramente que não houve acordo. Okay? E como onde não houve acordo, então não há nada por se cumprir. Mas vai continuar a dialogar. Sim, e é interessante. E a própria senhora lhe perguntou, mas houve conversações? E ele disse, não houve conversações. Sinceramente, vamos parar ali. Adultos sentaram 1, 2, 3, 4 horas de tempo e ficaram só olhando, não houve nenhuma conversação mesmo, é isso que ele queria dizer. Bom dia, Venâncio, tudo bem? E da outra parte, sim, consigo, e terminaram. E acabou, e foram para casa. Quer dizer, nem uma criança não chegaria a esse nível. Há certas coisas que nem uma pessoa do ensino secundário não se espera de uma pessoa do ensino secundário. Então, o nível em que foi é tão que eu me sinto com vergonha de sentir orgulho de dizer que este aqui é meu presidente. Quer dizer, até dá um certo tipo de arrepio quando você ouve uma pessoa falar daquela maneira, né? Então, depois é quando ele diz outra vez que nós acordamos, pelo menos, ok, ou houve acordo ou não houve acordo. Mas o que ele queria dizer é que houve acordo naquilo que ele queria. O que ele queria? É simplesmente a cessação das manifestações, o que ele queria, né? É como se as manifestações fossem algo mau. E esse é o problema que nós já chegamos aqui nesse país. E acho que é o que o regime quer transmitir. O regime quer transmitir a mensagem ao povo de que as manifestações em si são más. Não. Manifestações violentas e manifestação são duas coisas totalmente diferentes. Então eles querem pôr isso no mesmo pacote porque eles sabem o perigo que existe nas manifestações quando elas são pacíficas. Mas parece que essas manifestações só são violentas quando vêm por outra parte, porque quando são membros simpatizantes do Partido Frelimo, até tem lá acompanhamento da própria polícia que devia de uma ou de outra forma, não ser uma polícia partidária, mas uma polícia republicana. Parece que o problema, as manifestações só trocam de figura quando é da parte do povo, que todos os dias está aqui a contestar alguma coisa.
E não só, até da outra vez eu falei, porque eu estava em muitas das manifestações, eu acompanhei de perto. E a maior parte da violência, quem começou, e vou enfatizar, é a própria polícia. Então é interessante que há essa contradição no próprio discurso. Ele diz houve acordo, mas depois houve um acordo. Agora, a outra coisa que para mim é muito interessante, ele fala de cessação de hostilidades, que um discurso de ódio gera ódio. Ele disse assim, ok, tudo bem, ok, o que tu queres é cessação. Mas uma semana depois, eu ouço ele começando um discurso de ódio outra vez, quando ele começa a falar sobre as manifestações. Isso. Agora ele vai cavar uma ferida. Sim. Entende? Então, a própria integridade é isso. Se nós não podemos ter líderes com integridade em Moçambique, nada vai funcionar. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa que é a mesma por dentro e por fora. Aquilo que você fala e aquilo que você faz está em linha. Então, o que nós estamos a notar aqui é de um presidente que não consegue sincronizar o que fala e o que faz. Mas não seria isto por falta de legitimidade? Porque a legalidade existe lá. A partir do Conselho Constitucional, não temos muita manobra como povo, mas a legitimidade para este líder estar aqui, eu vou pedir à Regi para passar aqui mais uma imagem engraçada de um provérbio africano da África Candomblé que diz o seguinte: roubar o tambor da aldeia é fácil, mas encontrar um lugar para tocá-lo sem fazer barulho é o problema. Roubou-se o tambor da aldeia, que foi a vontade popular. Será que para este líder, vamos assim, não, o chefe que roubou este tambor da aldeia, consegue tocar, que seria conduzir os desígnios da nação sem este entrave? Eu acho que alguma coisa está a acontecer. Quando não se tem legitimidade, não se pode, a partir desta falta de legitimidade, conduzir qualquer coisa. E não só, se você tem legitimidade, na verdade você não precisa provar, porque você não precisa estar constantemente a argumentar. O simples facto de que ele esteve naquele encontro da OJM a enfatizar tanto, gastou muito tempo a tentar provar de que ele e o seu partido ganharam as eleições. Já é uma prova clara de que ele sabe dentro do coração que na verdade ele não ganhou as eleições. Então essa legitimidade que está a falar dela é totalmente clara. Eu estava, por exemplo, vamos lá crescer, né? Eu estava observando, por exemplo, quando ele diz que ele ganhou as eleições do seu partido e eles começam ali a aplaudir. Só que é interessante, alguém comentou, eu estava a ler até os comentários, alguém comentou disso, por que o cameraman não vira um pouco as imagens para mostrar ao público, né? Só mostra ele lá falando, para mostrar que na verdade não tinha gente lá, senão os lambibotes dele, né, que são os mesmos que eu tentei acompanhar mesmo na página dele para ver os comentários, ver nas outras páginas o que as pessoas dizem. Eu observei uma coisa, ok, você ganhou as eleições, ok, vamos lá observar uma coisa. Eu vou para a internet e eu vejo sempre que ele fala, todos os vídeos, todos os comentários embaixo, todos quase, são negativos. Ok, é aquela linguagem de que não, o Venâncio só ganhou, é conhecido nas redes sociais, é a justificativa. Mas não pode ser assim tão exagerado, de tal maneira que todos os comentários... Então, ok, você ganhou, mas toda a gente só comenta negativamente contra si. E outra, ok, lembra que desde que ganhou as eleições, ainda não foi para a rua para agradecer o povo, né? Então, é nas redes sociais, assim como fora, que nós vimos agora, no estádio da Machava, né? Ele tentou justificar que estava cheio, na verdade, e nós sabemos. E as imagens mostram, quando ele entra no estádio, o estádio estava totalmente vazio, né? Não estava cheio, como ele está a tentar justificar aqui. Mas veja, alguns dias depois, quando o Venâncio Mondlane é chamado na procuradoria, sem convidar ninguém, sem chamar ninguém, vê a multidão que sai lá e a gritar: Venâncio, Venâncio. A pergunta é, eu gostaria de ver quantas pessoas já gritaram um pouco, chapo, saindo um pouco para a rua e ver. Alguém fez uma piada, disse: o senhor ganhou, vai um pouco, deixa-o ir para trás e vai um pouco para as Pamanina e veja o que vai acontecer consigo, se ganhou as eleições, né? Então, ele diz assim, nós não devemos acordar a trazer o discurso de ódio. Em outras palavras, nós devemos esquecer essa questão das eleições.
Mas o problema é que quem está a levantar o assunto agora não somos nós, não é o povo. É o próprio presidente da República que começa essa questão. Então, como está a acordar o assunto, nós vamos provar para si, como quer, né? Nós vamos provar para si. E eu estou a provar aqui nas redes sociais, o senhor não tem nenhum. Eu posso arriscar até a minha vida. Pegar o presidente, pegar testemunhas ao vivo, e irmos para as redes sociais e fazer a contagem ao vivo. Eu posso arriscar a minha vida. Se ele ganhar, mata-me. Mas em todas as redes sociais só tem comentários negativos a favor dele. E também posso provar com ele. Vamos para a rua. Vamos ao estádio da Manchava e vamos, no primeiro dia, vamos convidar, deixa que o presidente Chapo convide. E no dia seguinte vamos deixar que o Venâncio convide a população. E a coisa que vai acontecer é que o Venâncio nem vai precisar convidar a população. Mesmo de surpresa, o estádio estará cheio. E isso eu posso arriscar na minha vida. Se quiser, faça. Se não acontecer, me mate. Mas eu posso arriscar e dizer, o senhor não ganhou as eleições. Não, Malala, pastor Jaime, tem algo engraçado que os homens de Deus costumam dizer, para ver até que ponto a pessoa, por exemplo, que está diante de massas, é agraciado, é abençoado, a de ver o nível das pessoas que estão lá, desde o nível baixo, médio até ao alto, certo? Uma coisa que chamou minha atenção, como o pastor Xambu esteve a dizer no dia da PGR, foi que quando o presidente eleito por legitimidade, o engenheiro Venâncio Mondlane, saía da PGR, os sem-teto, os mendigos que vivem no Jardim, Tonduro, infelizmente pelas desigualdades sociais, porque isso não deveria acontecer num país tão rico como Moçambique, quando viram o presidente eleito pelo povo, eles saíram do jardim. Pessoas que, ao nosso entender, ou entender dos que têm uma outra visão, não estariam aí a cantar, a jubilar, porque um homem está a sair. Normalmente, olhando para a figura do engenheiro Venâncio Mondlane, não estariam aí a cantar. O que isto pode nos remeter? Bem, eu tenho uma referência, ou tenho um homem como referência, Jesus. Uma pessoa, quando ela carrega a verdade, eu sempre tenho dito, a verdade é uma virtude que atrai paz, que traz paz. Uma pessoa que carrega a verdade, ela carrega paz. E uma pessoa que carrega paz, essa mesma paz atrai pessoas. Independentemente do estado da pessoa, independentemente se a pessoa está com fome, deixa de ter fome, mas a paz, ela atrai pessoas. O que quero tentar dizer? A saída do presidente do povo, da PGR, para fora, a população começou a encher de um minuto para o outro, de um minuto para o outro. Por quê? Primeiro, é a verdade que a pessoa carrega. Você pode até ter palavras bonitas, você pode até fazer promessas, mas se a verdade não habita dentro de si, não haverá impacto. Não haverá impacto. Principalmente quando você promete uma coisa, depois não cumpre. Promete outra coisa, depois não cumpre. Então, as pessoas percebem quem é que a própria pessoa ama. As pessoas têm amor às outras pessoas. Seja mendigo, seja qualquer for pessoa. Quando olham para o presidente eleito pelo povo, eles olham, veem uma esperança. Esperança essa que, através das suas palavras, através da sua luta, alguma coisa pode mudar. Por quê? Porque o homem pode estar no presente, mas já viveu um passado. E muitas das pessoas têm um conhecimento do passado, ou o povo moçambicano tem um conhecimento do passado que já viveu. Nós até podemos, por exemplo, em particular, eu não vivi nos anos 80, nos anos 70, mas pela história, infelizmente as histórias têm sido tapadas, mas do momento em que eu tive conhecimento de que estou em vida, ou de que percebo alguma coisa, até o dia de hoje, para mim já dá a entender que o governo
não tem muito que dar ao povo. O governo não tem muito que dar ao povo. O governo faz promessas. O governo tira palavras bonitas, mas no final das contas não sacia o coração do homem, não sacia o pensamento do homem. Então, se você não consegue saciar o coração do mendigo, o coração de um pobre, o coração de qualquer outra pessoa, essa mesma pessoa tende a amar a outra pessoa, tende a ouvir outras palavras. É o que o povo está a fazer agora. É o que o povo quer agora. O povo quer pessoas que falam e cumprem. Querem apostar para uma outra etapa. E Venâncio, o presidente eleito pelo povo, é essa a esperança do povo. Algumas pessoas vão dizer assim, todo político quer roubar. E sempre temos aquelas respostas que dizem assim, que saiam os ladrões, que queremos outra pessoa que rouba de uma outra forma. Você perceber? Quer dizer, tudo o que o regime vai falando, o povo já tem uma resposta, porque o povo já está cansado. O povo já está cansado. Por quê? Quando é que o povo fica cansado? Eu falava com algumas pessoas, eu dizia, devemos dar graças, devemos agradecer ao presidente eleito pelo povo, porque hoje em dia nós já sabemos como trabalha as instituições públicas, nós sabemos como é que trabalha a CNE, sabemos como é que trabalha, qual é a intenção do STAI, sabemos como é que trabalha a Procuradoria-Geral, sabemos todas as coisas. Então, quando essa verdade vem até nós, a nossa tendência como povo, queremos solução. E se aparece alguém prometendo uma solução, prometendo uma saída, é essa pessoa que nós vamos apostar. E o povo apostou no presidente eleito pelo povo. Bem, o povo não apostou por falar. O povo não apostou no engenheiro Venâncio Mondlane por comentários. O povo não apostou por sair às ruas. O povo apostou na urna. Lá no dia de voto, o povo já havia apostado no VM7, havia apostado no presidente, na sua excelência Venâncio Mondlane. Não é hoje que o governo, aquele povo, aquele grupo que já nos convenceu, que vem mentindo para nós, não é hoje que vai nos enganar por discursos bonitos, não é hoje que vai nos enganar. Eu até fiz um comentário meio engraçado quando o chefe, digamos, o representante da Frelimo, eu posso chamar assim, o representante da Frelimo, quando foi à sua fala, ele foi recebido com umas certas pessoas lá. Eu disse assim, eu gostaria com que ele viesse à cidade onde ele mora para fazer uma visita ao Mercado Estrela. Queremos ver uma coisa. Então, para dizer o quê? Muitas dessas pessoas, o mentiroso tende sempre a mentir para pessoas que não têm uma capacidade elevada. O que o governo quer? O governo, hoje em dia, procura tentar convencer pelo menos aqueles que não têm entendimento. Mas, infelizmente, 99% dos moçambicanos já têm entendimento de quem é Frelimo. Então, queremos apostar no nosso presidente, naquele que nós votamos. Queremos ver outras coisas. Queremos ver coisas novas. Até porque quando um pai de família ele fica velho, não é? Não porque ele não é importante. Para dizer, humanamente falando, as personagens, as pessoas que estão lá como homem, nós respeitamos ele como homem. Mas você vai perceber que mesmo na família, quando o pai fica velho, sempre aparece alguém para responder por alguns problemas. Estamos a falar do filho mais velho, pessoas que têm uma capacidade de poder levar uma conversa, levar um problema, resolver um problema. Para dizer que os governos, o nosso governo já está velho. Mentalmente, já está velho, há ideias, queremos coisas novas, queremos coisas que nos avivam, queremos coisas que
que leva o povo, que leva a juventude, que leva o povo moçambicano à alegria, à verdadeira paz em todas as áreas. Obrigada, pastor Jaime. Hoje, o presidente eleito pelo Conselho Constitucional disse uma coisa engraçada, que a extrema-direita quer mudar regimes à força no mundo. Eu estou mesmo a tomar como exemplo, gostaria de dizer, o fato de o Partido Frelimo não aceitar que é tempo de novas coisas. E tudo aquilo que aparece de mal para o Partido Frelimo é como se fosse conspiração, ou esta maldita mão externa que todos os dias ouvimos, tanto no Congresso, como muitos costumam dizer que não é Congresso, qualquer tipo de reunião que vai lá resolver os problemas de qualquer instituição pode ser designado Congresso. O Congresso da UJM, o presidente eleito pelo Conselho Constitucional terá dito que existem várias pessoas ou vários sistemas fora deste sistema que estão a tentar derrubar todos os partidos nacionalistas. E em Moçambique não é diferente. Nós estaríamos numa situação em que, para este regime, o regime da Frelimo, uma vez que trouxe a independência nacional, tem esta suma de ter trazido a independência nacional, não estaríamos numa situação em que, mesmo não estando de acordo, porque o povo já não está de acordo com esta situação, não se difere daquele pai. Eu vou falar muito nestes termos, porque hoje eu estou a falar com homens de Deus. Não se difere daquele pai. É pai, sim, pai de família. Mas quando não cumpre com os seus deveres como pai, os seus filhos, em algum momento, até retiram-lhe a legitimidade sobre a família. Um pai que não respeita a mãe, que não respeita a casa. Os filhos, quando tomam a noção de que este pai não está a exercer a função de pai, retiram-lhe este poder de pai. Será que a Frelimo não está a negar de todas as formas que o seu tempo já era, pastor Xambu? Não, é claro, né? Eu sempre, geralmente quando eu sou convidado em qualquer lugar, começo com uma frase do senhor Vitor Hugo. Hoje não fiz, mas acho que é a hora certa para tal. Vitor Hugo disse: não há nada no universo mais poderoso do que uma ideia cujo tempo já chegou, né? E ele disse: todos os exércitos do mundo não podem travar uma ideia cujo tempo já chegou. Estamos a viver um momento de revoluções. Nem mesmo as grandes ditaduras, né, tiveram seu tempo de cair, né? Então ninguém permanece no poder para sempre. E não há nada de errado em trocar de governo. A democracia é exatamente isso. Eu não entendo quando ele diz isso ali. Afinal de contas, o que está de errado? Estaria errado se estivesse sendo feito à força. Mas o que está a acontecer é nas urnas. Se vocês perdem as eleições, vocês têm que sair assim. Okay? Se vocês são derrubados pelas eleições e o povo já não vos quer, como estava dizendo aqui a Fênix, é legítimo que eles saiam para dar lugar a outros, né? Então tu não podes querer permanecer no poder, mesmo como estava a dizer, se o povo não lhe quer. E já chegamos ao momento agora que o grito é suficiente, né? E repito, o Vitor Hugo disse claramente que esse ditado vai funcionar, né? Esses regimes todos, acho que é Nelson Mandela disse uma frase interessante, disse: se a ANC né, a fazer como o apartheid fez ao povo, ele diz que o povo deve fazer a mesma coisa que fez ao apartheid. Em outras palavras, se aquele que era o colonizado se torna colonizador, o povo deve se virar contra aquele mesmo que até que tenha sido o movimento que foi usado para libertar o povo. Se agora está a escravizar o povo, ele deve ser substituído. Então vamos lá deixar esse papo de seção, os partidos nacionalistas e coisa. A pergunta é: vocês estão a fazer a coisa certa ou não estão a fazer a coisa certa? Vocês estão a ajudar os vossos países a desenvolver ou não estão a ajudar? Liderança e influência, full stop. Ponto. E a pergunta é: como é que está a vossa influência agora? Não há força, é por isso que agora estão desesperados.
estão usando armas, estão a usar a UIR, neste caso, para manter-se no poder. A pergunta é, por que vocês precisam constantemente usar as armas? É um sinal claro de que o povo já não vos quer mais. Então, deixem as armas de lado, usem as armas para defender o povo, não usem as armas para se defender do povo, quando o povo já não vos quer mais. Então, é legítimo que vocês saiam, porque o vosso tempo, como estava a dizer aqui, o vosso tempo já acabou e vocês devem ser humildes o suficiente. Agora, uma razão por que eles não querem sair, lógico, há várias, né? São os segredos que eles sabem que tem lá por baixo, né? Porque eles sabem que no dia que forem a sair, né, do poder, tem muita coisa suja lá por baixo que os novos governos podem começar a descobrir, e existem muitos riscos, existem vários acordos sujos que eles fizeram, e é por isso que preferem matar, até ser desumanos, matar e fazer tudo o que é possível para permanecer no poder. O que o governo agora e o Partido Frelimo estão a fazer agora é uma vergonha, entende? A quantidade de pessoas que estão a matar, a perseguição política, em outras palavras, é uma coisa que está clara para todos nós vermos. Não existe ninguém que não consegue ver isso ali. É desumano a maneira que esse governo está a lidar com o povo agora. Agora, eu gostaria de deixar uma palavra, vou aproveitar aqui, porque eu entendo que o governo está sendo desumano, está tratando as pessoas com injustiça, mas eu quero trazer uma provocação para um grupo de pessoas aqui. Eu vou levantar uma questão, porque o nosso presidente está a levantar uma coisa aqui, e eu também vou aproveitar para levantar. Eu estava num grupo, no tempo da campanha. Eu entrei naquele grupo, na verdade, porque eu queria ver. Era chamado Grupo de Oração e Apoio Incondicional a Daniel Chapo. Era um grupo de pastores. Mais de 600. Quando eu saí do grupo, eram mais de 600 pastores e bispos por ali, né, apoiantes a Daniel Chapo. É para esses que eu quero falar agora. Okay. Daniel Chapo pode ignorar, né, porque eles não têm integridade. Vocês que são pastores, vocês são obrigados a ser pessoas com integridade. Eu tenho uma pergunta. Será que vocês também não conseguem ver a falsidade que o líder, né, o nosso presidente, está cometendo agora? E será que não estão a conseguir ver as injustiças que estão sendo cometidas? Esse silêncio, por quê? Não será porque vocês estão sendo cúmplices? Isso. E a pergunta é, será que vocês acreditam em Deus de verdade? Vocês apoiaram a ele de maneira incondicional? E a pergunta é, será que vocês agora apoiam? Porque deviam sair para o público agora, né? Se apoiaram a Daniel Chapo durante as eleições, eu pedia que vocês saíssem também e apoiaram os seus discursos agora. Agora estão escondidos, por quê? Porque vocês sabem que o que o nosso presidente está a falar agora é super vergonhoso e vocês não podem apoiar. Falei com 2 pastores recentemente e perguntei, é correto para um pastor, ou um líder, ou um cristão, ou um religioso se meter na política? Deram voltas para me responder, mas ao fim acabaram me respondendo a pergunta. Sim. Porque o que acontece com a maior parte deles? São pessoas que dizem, não se pode meter na política. Mas os mesmos, eu descobri, estão dentro da política, só que eles fazem secretamente. Dizem às suas ovelhas nas igrejas que os crentes não devem se meter na política, mas eles mesmos são membros do partido no poder e usam justificativas bíblicas de que nós temos que nos sujeitar às autoridades. Uma distorção da Bíblia, né? Então, estamos a usar a religião e a política junto para escravizar o povo. E eu quero desafiar, então, a todas essas lideranças espirituais. Por favor, saiam e digam alguma coisa. Ou apoiem ou oponham-se, mas não fiquem no silêncio. Porque o silêncio é simplesmente um sinal de que vocês são cúmplices do que está a acontecer. E que o povo já não quer o Partido Frelimo e não quer esse governo. Está claro. Agora eu quero que vocês saiam a defender ou a se opor. Porque vocês apoiaram durante a campanha eleitoral. É sobre isso, pastor. Ainda voltando na senda dos partidos desta extrema-direita que tentam derrubar os partidos nacionalistas, Daniel Chapo disse ainda o crescimento da extrema-direita no mundo, incluindo Moçambique, usa a política de rua e de redes sociais e que, através das manifestações violentas, tenta mudar regimes à força. Uma pergunta muito simples que pode surgir por via disso. Se não se usar a política de rua e das redes sociais, onde é que os que não concordam com os regimes nacionalistas e a sua ação e atuação, onde é que vão manifestar? Pastor Gênio. Bem, o governo da Frelimo o governo da Frelimo, ele viola os direitos humanos.
E um dos direitos humanos que o governo da Frelimo viola é a manifestação. A manifestação, liberdade de expressão. Se nós somos moçambicanos, onde é que nós devemos pisar? Não temos outras ruas. Nós não podemos andar no ar. Nós estamos no solo moçambicano. É no solo moçambicano onde vamos manifestar. É no solo moçambicano onde vamos sair, vamos dizer paz. Uma das coisas que o governo no poder está a fazer é não querer as manifestações, não quer o povo falar, quer calar o povo. Para eles, a melhor coisa a se fazer é o povo simplesmente ficar no silêncio. Não quer o povo falar. Eles querem mandar se está errado, se não está errado. Eles só querem governar. Independentemente se existe alguém que está machucado, se existe alguém que está cansado, eles não querem saber. Se o governo amasse o povo, se o governo tivesse interesse de ajudar o povo, eu às vezes sempre costumo comentar. Estão a ver como estão os hospitais? Eu às vezes digo assim, estão a ver como estão as escolas? Ainda tem a mesma tinta do tempo colonial. Pelo menos pintar as escolas, pelo menos manter numa condição boa os hospitais, as casas de banho dos hospitais. Não há condições, as condições são precárias dentro dos hospitais. Então, o que está acontecendo? O governo da Frelimo não quer a manifestação, não quer o povo se levantar. O governo da Frelimo ainda pensa, ou eu acho que o governo da Frelimo ainda pensa que estamos nos anos 80 ou nos anos 70. Mas eles não percebem que quanto mais rejeitam ou quanto mais tentam calar o povo se levanta mais. Nós temos as redes sociais. Se eles quiserem com que a gente não manifeste nas redes sociais, se eles quiserem com que a gente não escreva nada nas nossas redes sociais, que vão falar com o próprio dono do Facebook, que vai eliminar tudo, todos os habitantes de Moçambique não tenham acesso às redes sociais. Por quê? Porque nós sabemos que temos liberdade de expressão. Se eles nos param nas ruas com balas verdadeiras, se eles têm o poder que nos parem nas redes sociais, se existem balas nas redes sociais. Por quê? Porque se eles nos param nas ruas por causa de balas, usando balas verdadeiras, usando gás lacrimogéneo, então nós vamos manifestar nas redes sociais. É por isso que algumas pessoas dizem assim, o engenheiro Venâncio Mingano é o presidente das redes sociais. Eu às vezes digo assim, para vocês perceberem, é nas redes sociais onde há mais pessoas. Ou as pessoas também estão nas redes sociais. Então, lá temos informações. Se não fosse redes sociais, muitas pessoas hoje de Moçambique não teriam conhecimento de como é que a PGR funciona, não teriam conhecimento de como é que o STAI funciona, não teriam conhecimento de como é que o governo está a manipular as pessoas. Eu às vezes tenho comentado com alguns amigos, tenho dito assim, estão a ver aquela estratégia de tirar os prisioneiros e depois ir atrás deles, depois massacrar para criar terror. Eu quero acreditar, a maior percentagem dos moçambicanos, se não fosse o engenheiro Venâncio Mingano, não teríamos conhecimento de que aquele era uma estratégia para colocar terror no povo moçambicano. Então, as redes sociais, nós vamos continuar nas redes sociais. Se eles nos param nas ruas, nós vamos continuar. Tem vários outros meios. É por isso, quando o tema falava aqui acerca da paz no nosso país, você vai ver que não é apenas a guerra, não é apenas a ausência da guerra, e se podemos dizer que o país tem paz. Por quê? Porque fora da ausência da guerra existem outros conflitos. Estamos a falar quando um presidente da República mente, porque ele disse, e tem esse vídeo ali, ele disse assim, antes de se anunciar os resultados, existe um candidato que convocou manifestações violentas. Eu queria desafiar o presidente da República para me provar isso ali. E eu desafiaria ele. Não existe nenhum vídeo que o senhor vai achar em que Venâncio Mingano convidou eleições a manifestações violentas antes dos resultados serem anunciados. E ele disse isso publicamente. Então, o objetivo é exatamente isso. É fazer com que todas aquelas pessoas que perderam, e eu já estive conversando com algumas dessas pessoas, que algumas, por falta de entendimento, até estão zangadas com Venâncio Mingano porque perderam alguma coisa, ou tiveram alguma destruição da sua loja, e culpam Venâncio Mingano.
Mas isso é superficialidade. Nós temos que ir ao fundo. Por que aconteceram as manifestações? No primeiro dia que se anunciou o resultado das eleições, Venâncio Mondlane nem estava lá. Quando eles anunciaram o resultado das eleições, a população saiu para a rua. Venâncio Mondlane ainda não tinha falado nada, absolutamente. E o povo saiu para a rua. Foi naquele dia que se queimaram os pneus e por ali em diante. Não foi por causa de Venâncio Mondlane. Foi porque o povo estava revoltado, porque eles não podiam acreditar que o regime ganhou aquelas eleições. Então foi a ira do povo em si que fez com que o povo saísse para as ruas e manifestasse. E não tinha nada a ver. Então, repito, povo moçambicano, não acreditemos nessa mentira. Ok? Se chegar o momento que forem necessárias manifestações, vou dizer, as manifestações pacíficas fazem parte da lei e esse é o direito, que se esse governo está a fazer coisas que são contrárias e que não estão a ajudar o povo, são contra a Constituição, você tem o direito de ir para a rua, sim. Agora, estará lá o ir para disparar? Sim, estará. Agora, vão dizer, não, eu estou a promover violência por dizer isso. É interessante, não? Como eles conseguem distorcer os discursos das pessoas. Agora vão dizer que eu estou a manifestar violência, esse é um discurso de ódio. Não me enganem com isso e povo moçambicano não sejam enganados. O meu colega de painel aqui estava a falar sobre paz, e não é simplesmente a ausência de guerra. Existe uma outra palavra importante, é a palavra liberdade. Não pode haver paz sem liberdade. Se as pessoas não têm liberdade de se manifestar, as pessoas não têm a liberdade de discordar, não pode haver paz. E neste país nós estamos a viver num lugar onde as pessoas têm medo de falar. Ainda há poucos dias eu estava a falar com um colega meu, estava a falar com alguém da cantina ali, e depois de conversar, eles estavam a conversar sobre política, coisas desse tipo. Quando o meu colega foi lá no dia seguinte, disse, não podemos falar sobre isso, porque alguém foi no dia seguinte e lhe ameaçou. Então as pessoas têm que viver com medo. Você não pode ter paz num país quando você vive com medo. Então não há paz sem liberdade. Para que haja paz, é necessário com que o povo possa se sentir livre. Eu tenho que discordar se quiser. E não posso aqui, por exemplo, da outra vez que eu estava na televisão, falei. Quando eu estava a falar, um telespectador entrou em linha e ele disse, eu oro que enquanto o senhor está a falar, não esteja já a ir à espera de si lá fora. Então a gente não pode viver o tempo todo com medo de que alguém vai nos espalhar por ali em diante. É isso que eles querem criar, um terror de a gente ficar com medo de falar. Né? E o povo está a começar a cair nessa armadilha. Não caiam nessa armadilha. Né? A liberdade não é grátis. Em inglês diz freedom is not free. Existe um preço que nós temos que pagar pela liberdade. E não aceitem se acovardar. Nunca nos acovardemos. Vamos cumprir com a lei. Não saiam da Constituição. Artigo 51 diz que nós temos que nos manifestar. E se for necessário, nós vamos nos manifestar. Pacificamente. Muito obrigada, pastor. Ainda nesta onda dos regimes da direita, como dizem, que tentam a todo custo derrubar os regimes nacionalistas, parece que todo líder que se levanta contra estes regimes nacionalistas que a todo custo matam, dilapidam o erário, roubam, fazem de tudo contra o povo. Parece que tudo aquilo que se levanta contra estes regimes tem uma sanção, como é o caso que está a acontecer com o presidente eleito pelo povo. Na semana passada, terá dito que provavelmente a volta a Moçambique pode, infelizmente, ser levado à prisão. Uma questão tão engraçada. Nelson Mandela ficou preso 27 anos por defender o povo contra o regime do apartheid, mas mesmo assim não deixou que a sua luta, que era a luta do povo, morresse. Uma palavra, pastor Jaime, para o presidente eleito pelo povo sobre esta questão em particular. Eu acho que eu tenho muito respeito pelo presidente eleito pelo povo. Uma das coisas que eu fico muito feliz é que uma causa justa não morre. Uma causa justa não morre. É importante sabermos que o presidente eleito pelo povo
a palavra do Senhor diz que tudo tem o seu tempo determinado. Uma das coisas que o regime não está a entender é que talvez possa estar a pensar que está a lutar simplesmente com um homem. Exato. E não há probabilidade para o regime, devido à cegueira, que eles podem estar a lutar com um propósito. A imagem do presidente A pelo imagem. povo. Então, pode pensar que estão a lutar com um homem, mas terem cegueira de compreender que estão a lutar com um propósito. Terem cegueira de compreender que estão a lutar com uma coisa que está acima da possibilidade deles, do poder deles. Até da vontade do homem. Até da vontade do homem. Pode não ter noção de que estão a lutar contra um povo. E, infelizmente, você não pode vencer um povo. Um povo decidido, um povo unido, é impossível ser vencido com um grupo. Não importa quantos membros são, ainda podemos chamar de um grupo. Não importa quantas armas eles têm, ainda podemos chamar de um grupo. Não importa o quão eles acham que têm poder, ainda podemos dizer que podem estar a lutar com alguém que está com um poder acima. Então, ao presidente eleito pelo povo, há orações de sobra, há incentivos em sobra, há abraços em sobra, há esperança em sobra. Essa luta é nossa. Eu às vezes tenho dito assim, o presidente eleito pelo povo é nosso companheiro, é o nosso companheiro da guerra. Então, tudo que nós achamos que alguém queira, ou tudo que nós queremos com que alguém faça por nós, nós também nos disponibilizamos ao nosso presidente. Se nós queremos uma proteção de uma ou de outra forma, seja uma proteção divina, assim também o direcionamos essa proteção, que a luta é para frente e não vamos desistir, porque não é a arma que para o propósito. Não são os homens que param o propósito. Não é a intimidação que para um propósito. Eu gosto de dizer que os que seguiram, ou os que estavam alistados para propósito, independentemente de quantos eles são eliminados, o propósito continua e ainda virão outras pessoas. Olha só, se esse dedo tivesse, ou se esse dedo tem uma função e cortam esse dedo, até pode haver dificuldade nos primeiros dias, mas a mão vai acabar se adaptando. Então, a UIR pode matar 2, pode matar 3, pode matar 4. O povo pode ficar em algum momento com medo, pode ficar em algum momento pasmo, mas o povo vai se adaptando. O povo vai se adaptando, vai se agrupando, o povo vai criando mais ideias. Quanto mais você ameaça alguém, mais a pessoa cria ideias. Então, cuidado com as pessoas que o governo está a perseguir. Porque enquanto eles acham que nós podemos reagir por sair nas ruas, nós podemos reagir de uma outra forma. Enquanto eles esperam com que a gente, enquanto eles esperam obrigarem a Vodacom, a MCL, a Monfitel para cortar a internet, nós podemos reagir de uma outra forma. Sempre haverá uma saída para aqueles que não desistem. Até porque eu quero lembrar de um fato aqui tão curioso. Depois da união dos 3 movimentos, o primeiro congresso, quando foi feito e criar-se a Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique, eu sempre gosto de dizer isso. Por acaso, aí formei minha história, por isso não gosto muito que me enganem sobre o Partido Frelimo e Frente de Libertação de Moçambique, são coisas distintas. A frente era a junção dos 3 movimentos que depois transformaram esta frente em partido. Quando transforma-se em partido,
até algumas das pessoas que criaram a frente desmembraram-se da própria frente. Então, neste percurso, elegeu-se Eduardo Chivambo Mondlane como primeiro presidente da Frente de Libertação Nacional. E, infelizmente, Eduardo Chivambo Mondlane tombou por uma bomba e não sei o que. É tudo fantochada, mas não é sobre isso. Dizem que se não tivessem lutado, se não tivessem um propósito que era libertar Moçambique do jugo colonial, a frente teria morrido com o Eduardo Chivambo Mondlane. Não teríamos Frelimo hoje, pastor. É por isso que eu também gostaria de contribuir, né, em termos de encorajar o presidente do povo. Espero que ele esteja aqui a ouvir ou estará a ouvir. Eu queria encorajar a ele e encorajar o povo ao mesmo tempo, com palavras muito fortes, eu acredito. Quando eu fui entrevistado uma certa vez no aeroporto já há alguns meses atrás, né? E a quando da sua chegada, ele vinha de um certo país, já não me lembro de onde, então um blogueiro me entrevistou e eu me lembro de dizer claramente umas palavras muito fortes. Eu escrevi um artigo, vou falar uma coisa aqui para não ser mal entendido, ok? No regime existem muitos lambibotes, ok? Desse lado de cá nós não precisamos disso, ok? Quando você é uma pessoa íntegra, você não precisa lamber. Então nós aqui não precisamos lamber bote. O que eu estou a falar aqui é o encorajamento do fundo do meu coração. Não tenho nenhum interesse pessoal com o presidente do povo, nada. Estou a falar uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração. Eu disse então nesse artigo e repeti nessa entrevista que eu acredito que Venâncio Mondlane podem lhe matar, podem lhe prender, podem fazer o que quiser. Já é tarde. Venâncio Mondlane, queiram eles, porque ele tem muitos invejosos, tem muitos críticos, tem muitos inimigos ferozes até. É que eu quero dizer para eles, independentemente do que vão fazer, eu acredito pessoalmente, Marcos Jambolo, que Venâncio Mondlane vai entrar para a história de Moçambique, eu disse nessa entrevista, como o maior herói da história, acima de Samora Machel, Eduardo Mondlane e qualquer outro. E não é emoção que eu estou a dizer, porque ele trouxe uma contribuição que ninguém outro trouxe, ninguém mais trouxe. A vantagem de Venâncio Mondlane, eu estava a dizer, é que o facto, não só ele ajudou simplesmente no que tem a ver com a libertação física, mas tem a ver com a libertação mental das pessoas. E a outra vantagem que Venâncio Mondlane tem é a parte espiritual, que também o ser humano, eu dizia, é corpo, alma, que é espírito, ok, coração, tem 4 áreas. Então Venâncio tem essa compreensão holística do ser humano que nenhum dos outros presidentes teve. Então a compreensão disso faz com que ele seja superior a qualquer outro. Então podem matar, como eu já dizia, podem fazer qualquer outra coisa, é tarde demais. Ele compreende uma coisa e talvez ele possa ter esquecido, e eu quero lembrar a ele e ao povo. As escrituras dizem assim, no amor não existe medo, porque o amor lança fora o medo. Muitas das vezes, quando nós não temos medo, não percebemos uma coisa. O medo, na verdade, se tu analisares, vai descobrir que é falta de amor. Quando tu amas de verdade, tu estás pronto para pagar o preço. Amor não é sentimento, não é emoção. O verdadeiro amor é uma decisão que tu tomas para buscar o bem da outra pessoa. Então não tem nada a ver com emoção aqui. É por isso que algumas pessoas que não entendem o que é amor, e quando são ameaçados, quando são dados dinheiro, calam-se. Mas a pessoa que tem convicção, como que é no caso do Venâncio Mondlane e algumas pessoas que também eu conheço, você não lhes compra, você não lhes ameaça em matar. Por quê? Porque eles têm convicções superiores. E é o amor genuíno que lhes compele a fazer isso. É uma causa que eles estão lutando. Como Jesus fez, ele deu a sua vida. Então, a pessoa que ama, e o próprio Jesus disse, não existe maior amor do que esse. O dar a alguém a sua vida pelos seus irmãos. O que esse senhor está a fazer é entregar a sua própria vida. O melhor que ele tem, ele está a entregar pelo povo. E a minha oração é que hajam mais pessoas neste país igual a ele. Certa vez eu disse, só 10 pessoas iguais a Venâncio Mondlane nesse país já seria outro. Só para sublinhar, desculpa interromper. Fica à vontade. Só para sublinhar, as pessoas, o governo já devia entender que o VM7 não é um chefe. O VM7 é um líder. E líder deixa discípulos. E se um líder tombar, acredite que existe lá discípulos. Os discípulos, às vezes, podem não se manifestar
no momento em que o líder está. Mas sempre existe lá discípulos ferozes, discípulos que podem ser melhor, discípulos que podem trabalhar fervorosamente, até com outras ideias mais melhores. Então, eu gostaria às vezes de fazer uma pergunta. Se porventura o facto desses homens que já estiveram no poder ainda estarem a falar algo, é porque eles sabem que não tem discípulos. Esses não têm discípulos. Se esse grupo de 5 ou 6 pessoas tombaram de uma vez por todas, já era. Até porque alguns já estariam a descansar se tivessem discípulos sérios. Aí está. Já nem estariam a sair nas câmeras. Um ponto tão importante que mencionou. Tem alguns que eu não consigo compreender, na verdade. Algumas pessoas que ainda estão a tentar trabalhar agora pelo que eu não compreendo. Eles já estariam lá a cuidar dos seus filhos. É difícil compreender. Acima de um século, acima de mais metade de um século, mas ainda querem contribuir. A título de exemplo, as últimas nomeações, eu prefiro até não falar. Por quê? Porque esse grupo não está preocupado em criar discípulos. Esse grupo está preocupado em ser chefe hoje, chefe amanhã, chefe depois de amanhã. É por isso que ainda estão lá. Então, um líder, ele sabe que a luta dele, existe pessoas que ele instrui, existe pessoas que se... Quer dizer, eu às vezes o homem não precisa de sentar na cadeira para aprender de alguém, mas alguém às vezes pode apreciar de longe. Existem muitas pessoas hoje que têm coragem, não porque sentaram junto com o VM7, mas por causa da mensagem dele, por causa do carisma, por causa da ousadia dele, acaba impactando. É aquilo que eu disse, quando alguém carrega amor, ele impacta. Então, pessoas já foram impactadas de uma forma que já entendem. É aquilo que o homem de Deus aqui, ele diz que hoje temos o VM7 e ele vai entrar na história, já entrou na história. Já entrou na história. É questão, talvez, de alguns minutos ou de alguns dias escrevermos livro, até que já estamos a escrever, já está a escrever revistas. É muito importante também entendermos que cada um de nós devemos contribuir. Cada um de nós devemos contribuir. Essa luta não é só do VM7. Esta luta não é do futuro partido Ana Malala. Essa luta não é de um grupo que estão perto de VM7, mas esta luta é dos moçambicanos. Esta luta é toda nossa. Não, porque eu vou morrer. Não, porque vão me sequestrar. Eu gosto de dizer assim, se te sequestrarem na verdade, vale a pena ser sequestrado na verdade, vale a pena morrer na verdade, do que continuar a ser covarde numa coisa que você deveria fazer. Há um homem que diz assim, a culpa dos esfomeados, ou a culpa daqueles que passam necessidade, é daqueles que deveriam ter feito alguma coisa. Exato. Ou se fazem muito pouco. Quer dizer, eu estou disponível para poder fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer porque não conheço. Não posso fazer porque não falo a minha língua. Não posso fazer porque não ganho nada. Mas é importante saber que às vezes nós não estamos a trabalhar, a gente não faz algo. Nem sempre a gente faz algo para nós mesmos. Porque se você quer ser útil, você não vai ser simplesmente útil para si só. Tem que ser útil para alguma coisa, tem que ser útil para as pessoas. Você não pode simplesmente ser útil para um copo, não pode ser útil para uma chave. Você, como ser humano, deve ser útil para outras pessoas ou para outros seres humanos. Então, é exatamente o que o que o nosso presidente do povo está a fazer. Ele está a ser útil, não simplesmente para ele, não simplesmente para o bolso dele. Ele está a ser útil para os moçambicanos. Então, não há outra coisa que o povo possa fazer do que retribuir este amor, do que retribuir esta ousadia do presidente do povo. E não só, Carlos, acrescentar que essa questão de que vão matar algum, vão sequestrar outro, temos que vencer esse negócio.
Exato. E vou explicar porquê. Nós ficamos com medo, mas há uma coisa que nós esquecemos. Que esses caras também têm medo. Essas ditaduras, esses regimes também têm medo. O que acontece? O que nós não percebemos. Eu geralmente falo como se fosse a última vez que estou a falar. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo como se fosse a última vez, porque eu compreendo, eu tenho um propósito de vida. Alguém disse, Ambrose Redmond, ele disse que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a compreensão de que existe algo mais importante do que o medo. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma causa, um propósito, o medo some. Quando eu amo de maneira genuína, o meu medo some. Então, eu tenho que compreender que eles também têm medo. Tem medo de quê? Toda vez que eles matam uma pessoa, sabe o que está a acontecer? Cada vez mais o povo está a ficar revoltado contra eles. E cada vez que eles matam eles estão a perder mais pessoas. E pouco a pouco, daqui a pouco, eles já não têm mais ninguém do seu lado. Vão governar fantasmas. Exatamente. E não só. Eles já não terão chance mais. Porque aqueles poucos que ainda estavam com eles, toda vez que eles matam alguém, mais jovens vão ficando revoltados, mais jovens vão... Então, o número de pessoas que está a revoltar está a aumentar. Então, agora é perigoso. Nem mesmo tentar prender os finanças mundiais. Eles vão pensar 2 vezes. Porque é perigoso para eles fazer isso. Não é porque eles não querem, já teriam feito há muito tempo. Mas eles sabem o perigo que eles correm em fazer isso. Então, eles podem ainda matar, podem ainda será prender. Que estão prontos para pagar? Aí está, essa é que é a pergunta. Então, povo, compreendam isso. Você está a ficar com medo, mas lembra que eles também têm medo. E quando você compreender isso, você vai ser mais ousado. E lembra, o medo, a coragem não é a ausência do medo. É a questão de compreender que existe uma causa superior. E essa causa superior é a libertação de todos os moçambicanos. Já chega de escravatura. Ana Malala. Ana Malala. Vamos abrir as nossas linhas para os caros telespectadores trazerem cá as suas ideias e ilações sobre o sentido de paz em Moçambique. O nosso terminal 8556-00007. 8556-00007. Pastor Jaime e Pastor Chambula, enquanto esperamos as chamadas e tudo mais, esteve a falar no início mesmo que atropelava-se de forma grave os direitos humanos. Infelizmente, eu ouvi um pronunciamento do ministro da Saúde, qual eu nutro muito respeito, porque é um alto profissional, mas a comunicação tem falhado muito quando diz que é preciso, eu não sei se a Regi tem a imagem, não se pode deixar o paciente ir para casa, mesmo que não exista o fármaco para uma determinada doença. É para substituir os fármacos alternativos. O que é que nós estamos a fazer com o povo? Pastor Jaime. Cerca do paciente, o ministro terá dito que em caso de não existir medicamento para uma determinada doença, não é para deixar o paciente ir para casa sem esta medicação. Vamos criar uma alternativa. Olhando para o Sistema Nacional de Saúde, nós não temos um telespectador. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast, ao Podcast do Povo. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê. Se não se importar. Está a falar da Zambésia? Fica à vontade. Perdemos telespectador, mas a nossa linha está disponível, 8556-00007. Pastor Jaime, está com dor de cabeça? Nós sabemos que no Sistema Nacional de Saúde, a medicação para dor de cabeça muitas vezes é um analgésico que é o paracetamol, mas não tem paracetamol. Vão lhe dar um outro medicamento para dor de cabeça. Temos outro telespectador, desculpa. Seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Está a participar, deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Muito boa noite. Boa noite, meu caro. A partir de Namibia, capital do norte.
Na casa, na terra das Mutiana Oreira. O nome? Na terra do nome Anamalala. Anamalala. Acabou. Sim, chamo-me Alex. Aliante. Fica à vontade. Primeiro lugar, agradecer o programa. Está bem vindo, está bem doce. Anamalala. Anamalala. Mas, falando a verdade, nós não podemos deixar só para o nosso presidente, o presidente eleito pelo povo, a lutar sozinho. Ou a lutar ao lado com Diniz Tivani, que sempre são inseparáveis. Todos nós, moçambicanos, vamos se unir, lutarmos para essa causa. Nós estamos mal. Moçambique está mal. Até é uma vergonha eu ver os religiosos, cristãos, muçulmanos, estão se alinhar com esses corruptos, esses ladrões, estão a aceitar se entregar. Aquilo é uma vergonha. Até é vergonhoso. Você não sente aquela vontade de ir à mesquita, ir na igreja. Só pensar que os que estão lá no topo da igreja ou nas mesquitas estão lá a se alinhar com esses corruptos, esses bandidos mesmo. Não sente. Isso é uma grande dor. Dói muito mesmo. Então, o que eu estou a incentivar, vamos deixar no Facebook ou nas ruas murmurar assim. Vamos ajudar o nosso presidente. Ele já ganhou, fizeram aquilo que fizeram, mas vamos deixar a parte, vamos continuar a luta. Como dizia o Saltito Ervino Dias, vamos até o fim. Vamos lá deixar o medo atrás. Vamos ajudar o nosso presidente. Vamos resgatar esse Moçambique. Muito obrigado, bom programa aí. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Aliente. Fica conosco. Falou de 556-00007. Pastor Jaime. Sim, eu acho que é muito complicado um paciente. Temos mais um telespectador. Seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Eu caiu. É muito complicado. Temos um. Seja bem-vindo ao VM7 Podcast, ao Podcast Povo. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Fala de Maputo, fica à vontade. Eu estou para citar as palavras do pastor quando diz que temos um povo unido e forte. Não podemos ter medo, porque ele também tem medo de nós. Quando nós sentimos fortes numa causa, somos capazes de derrubar qualquer coisa. Então, ele está com medo de nós, mais a fundo de nós, é que ele também tem medo de nós. Vamos ser unidos por uma justa causa. É isso, muito obrigado. Nossos heróis vivos e nossos heróis que tombaram. Em especial hoje. Amém, amém. Muito obrigada. Até breve. Muito obrigado. Obrigada, pastor. Bem, dizer aqui que é muito complicado um paciente chegar a um hospital e com dores fortes e não haver lá medicamentos e ter que ser dado outros medicamentos. Quais são esses medicamentos? Como é que você me receita uma coisa, mas me dá outra coisa? Temos mais um telespectador. Seja bem-vindo ao VM7 Podcast, ao Podcast Povo. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Aqui fala com
Olá, Jaime. Tudo bem? Tudo, não sei do seu lado. Também. Jaime, pode atender ao Jaime? Seja bem-vindo, fica à vontade. Sim, boa noite a todos que estão aqui. E dizer que o tema está muito bem. Eu queria dar ao presidente Venâncio Mondlane para que ele continue a fazer o seu trabalho. Porque nós ficamos com Turbo V24. Então, não sabe defender o Venâncio Mondlane. Epa, eu já não sei. Eu não sei porque que um presidente foi parar num palco para chamar pessoas, para depois falar mais do Venâncio Mondlane. Enquanto eles tiveram um acordo. Nós temos os nossos irmãos que foram baleados. Temos as nossas mães que foram baleadas. E ainda não reagimos, porque nós ficamos felizes quando vimos que entre o presidente Venâncio Mondlane e o Chapo, não eu não considero ele presidente, tiveram um consenso que nós ficamos felizes naquilo de que nos quando vai ser resolvido. Temos um irmão aqui com 6 anos que o presidente Venâncio Mondlane veio visitar ele, aqui está triste. Ficamos felizes. Tem da Frelimo que já veio visitar aos nossos irmãos que foram baleados pela UIA. Chapo diz que é cristão. Mas o que ele está falando nem me parece um cristão. Agora estou a ver que aquele discurso de dizer que ele é um cristão. Isso já está a ver que é um homem. O resto é para bom trabalho e muito obrigado. O Venâncio Mondlane é um presidente do povo. Até na Europa. Na Europa não dizem Venâncio Mondlane. Dizem senhor presidente. Já imagina nós que somos o presidente. A diferença, a esposa do presidente Venâncio Mondlane é mais humilde, é uma mulher de oração. Mesmo que ela não apareça na câmera, mas dá para ver que a mulher é muito humilde. Pode ver, na campanha ela não tinha ninguém como camaraman para andar com ela. Mas mesmo assim havia uma luz que presidia ela. As pessoas amavam ela, choravam por estarem perto dela. Mas a esposa do presidente dela, com câmeras com tudo, me diz quantas mulheres se identificavam com ela. Eles podem fazer isso. Nós sabemos que estamos no fim. A vinda do Senhor Jesus está no caminho. Cada um vai ser julgado. Todo o dinheiro que estão a dar a levar, nem vão levar, porque daqui a nada. Está em Israel, já tem. Vão deixar aqui. Mas pelo menos o Venâncio Mondlane fez o trabalho. As pessoas lá na Europa já sabem o que aconteceu aqui em Moçambique. Já sabem que é um presidente real. Tá bom, tchau. Vou deixar de estar por aí. Jaime, fique conosco e até breve. Nosso terminal 85560007. Pastor? Eu dizia que é muito complicado não ter medicamento nos hospitais. Porque muitas das vezes nós encontramos paracetamol. E você vai perceber que eu acho, do meu ponto de vista, que há menos medicamento nos hospitais para que as pessoas saiam e vão para as farmácias. Existe medicamento nas farmácias? Todos. A questão é, de que são essas farmácias? Como é que se o governo servisse honestamente ao povo, pelo menos nas pequenas coisas,
poderia estabelecer medicamento, comprimido para dor de osso não tem, comprimido para dor de estômago não tem, e vai me receitar outro medicamento. Então, você quer me ver morto? De uma ou de outra forma, é como se de uma ou de outra forma esse governo quer nos acabar. Seja na área do hospital, seja no hospital, seja aonde, esse governo quer nos ver abaixo. Temos então, outro telespectador, pastor, desculpa. Boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast, ao Podcast do Povo. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Boa noite, aqui é Sérgio Machava, na África do Sul. Fique à vontade, senhor Machava, diretamente da terra do Rande. Sim, eu penso que o povo volta às ruas. Temos que voltar às manifestações. Sim, ouvi, senhor Machava. Sim. Como? Não, estamos a ouvir, pode continuar. Porque esse chapita aí não está a respeitar as leis. Só eu vejo que a melhor coisa é voltar às leis. Está registrado, senhor Machava. Muito obrigada pela sua participação. Pastor. sim, então fica complicado, não é? Fica complicado. Temos mais um telespectador. Seja bem-vindo ao podcast do Povo. Deixa ficar seu nome, de onde é que nos vê. Alô? Acho que perdemos. Então, o governo tem que ver essas coisas, tem que legalizar isso. Então, porque existem muitas pessoas que estão morrendo nos hospitais. Temos mais um telespectador. Seja bem-vindo ao podcast do Povo. Deixa ficar seu nome, de onde é que nos vê. Assim, fala de Nampula. Qual é o seu nome? João Antônio Assis. João? Sim. É o seguinte, é um assunto não para na verdade, estava a falar os dois pastores que estão aqui. A única pergunta que era todos moçambicanos. Será que nós não vamos morrer? Lutar nesta causa. Será que não vamos? Todos nós vamos morrer. Primeiro, o que nós estamos mortos desde há muito tempo. Os hospitais não há medicamento. Você vai para o hospital para recuperar acontecer. A morrer. A morte está para a morte não apareceu sobre aquele dizia o pastor que preferia você morrer certa era com uma causa que não é. E eu me lembro isso quando ainda estava a fazer a curso uma vez ter criado. Então o meu formador disse mais um novo Torote novo você prefere morrer a trabalhar. Então é a mesma que nós moçambicanos esperar todo mundo.
Ou perdemos, mas uma coisa que o senhor João esteve a dizer é que todos vamos morrer. A título de exemplo, mesmo o diretor do Hospital Central morreu numa clínica sul-africana, só para salientar esta questão de medicamentos aqui no Sistema Nacional. Exato. Temos mais um telespectador. Bem-vindo ao VM7 Podcast, ao Podcast Povo. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Ivan, vejo de Grue. Ivan de Grue. Eu estou a acompanhar o programa sobre o VM Podcast, mas estou a lamentar, como jovem, ainda existirem jovens com mentalidade tão fraca, ao ponto de perceber o que o governo faz com eles. É triste que a gente passa. Eu, graças a Deus, tenho um trabalho, consigo cuidar da minha família, mas sinto ao olhar para um jovem formado e não ter lugar na sociedade, não poder fazer nada pelo seu país, porque existe um partido que toma conta de todos nós e tomar conta errada. É lamentável. Eu, como jovem, gostaria de frisar e dizer para outros jovens que abram o tempo, o momento que já lutamos, que o povo volta às estradas, que o povo volta a lutar pelo bem-estar dos nossos filhos amanhã. Obrigado. É a mesma, lutar e lutar e lutar. E parece que temos de voltar às estradas, às ruas, como disse o presidente eleito pelo Conselho Constitucional, que a característica destes regimes da direita é usar as ruas e as redes sociais. Só que, para terminar, antes de ter que começar uma outra coisa, fica à vontade. Eu dizia que é por causa destas pequenas coisas que o povo fica revoltado. Porque muitas das vezes o povo precisa das coisas básicas disponíveis. Não porque há problema para a disponibilidade dessas coisas. Existe mecanismo para a disponibilidade dessas coisas. E se existe mecanismo para a disponibilidade de medicamentos, para a disponibilidade de coisas básicas, e essas mesmas coisas básicas não acontecem, são negligenciadas, isso traz revolta para o povo. Se nas coisas pequenas não consegue, já naquilo que nós necessitamos, nas coisas grandes, se hoje sonhamos ter, sonhamos ter uma estrada de 4 faixas, mas se nem a primeira, a estrada número 1 não consegue ser reabilitada, quando é que nós vamos ter uma estrada de 4 faixas? Então, se nas coisas pequenas o governo não consegue estabelecer, já como é que vai nos garantir? Porque muitas das vezes garante, dá a promessa das coisas grandes e nem coisas pequenas não consegue cumprir. As coisas básicas não conseguem cumprir, mas quando aparecem, dão promessa das coisas grandes. Então, quanto mais não conseguem cumprir, não conseguem estabelecer as coisas básicas e mesmo assim voltam a prometer coisas grandes, é como se estivessem a debochar da nossa cara. Quer dizer, é um abuso, é abuso do poder. Então, é isso que o povo está cansado. É isso que o povo está cansado. Então, não faz sentido o hospital não ter medicamento num país como o nosso, que aparentemente pobre, mas temos muitos recursos. E de pobre não tem nada. Obrigada, pastor Xambu. E quanto às manifestações que alguns estavam a falar sobre elas ali, eu quero dar uma dica ao povo agora, porque é muito importante, né? A gente fala sobre o regime, mas é importante que uma dica seja deixada para cada jovem, cada adulto, todos nós, os moçambicanos. É o seguinte, ok? É lógico que temos esse direito no artigo 51 de que nós temos que nos manifestar se as coisas não estão da maneira como nós gostaríamos que deviam estar. Então, temos que nos manifestar sim, de maneira pacífica,
Então, está lá. Não podemos ser intimidados a mudar de ideia. Se as coisas não estiverem bem, é correto. Temos até, também parece que é o artigo 80 que fala da questão de que nós temos também o facto de que se temos leis injustas, a lei permite que nós possamos nos rebelar contra leis que são injustas. Martin Luther King disse claramente que aquela pessoa que viola uma lei injusta, né, e aceita a punição, faz parte daqueles que vão salvar a nação. Então, se uma lei é injusta, nós não devemos cumprir uma lei injusta. Nós devemos nos rebelar contra a lei. Mas uma coisa que eu quero lembrar a você, cidadão, é o seguinte. É muito fácil nós chegarmos a reclamar e a murmurar o tempo todo por ali. Mas quero chamar a atenção para ti uma coisa. O maior inimigo nosso não é a Frelimo. O maior inimigo nosso não é o regime, não são os ditadores. Há um ditado africano que diz: se não houverem inimigos por dentro, o inimigo por fora não nos pode fazer mal nenhum. Então, o nosso maior inimigo, jovem, papá, mamãe, é a ignorância. As escrituras dizem: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, é o conhecimento da verdade que liberta. Então, quando você tem liberdade por dentro, ninguém pode te escravizar. Então, eu tenho que te lembrar também a responsabilidade da sua parte. Lembrar que a razão por que o regime continua a escravizar-nos é porque nós somos ignorantes. Temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que no dia que nós tivermos o conhecimento que devemos ter, não há regime que vai prender uma pessoa, né? Nada pode impedir pessoas que tenham conhecimento. Então eu te desafio, procure conhecimento e não fique na ignorância. Porque se esse regime continuar, é porque nós somos ignorantes de alguma coisa. E precisamos ter conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Então temos que reconhecer a nossa culpa também. Eu reconheço uma verdade hoje, que eu estou cansada de me prometerem coisas e não cumprir. O Partido Frelimo tem a má fama de prometer e não cumprir. No último encontro, não vou dizer aonde, porque mesmo dentro do regime, embora na Frelimo não haja boa pessoa, ainda existem pessoas coerentes. Nestas reuniões num dos distritos, quando ficaram entre eles, disseram: o alto dignatário da nação terá dito que nós prometemos muita coisa. Acho que é a hora agora de, pelo menos, tentarmos fazer alguma coisa. Porque senão 2028 vai ser impossível para nós. Isto é reconhecimento de que realmente já não há nada do outro lado, só ficou mesmo força das armas. Pastor Jaime. É aquilo que eu estava a dizer. Há muita... O governo precisa ter noção. O governo precisa se arrepender. O governo precisa sentar. E por quê? O governo precisa olhar para o povo, porque o governo está a governar o povo. O governo precisa ouvir o que o povo tem a dizer. O governo não precisa simplesmente ignorar. Quando há um artigo que diz que a população ou o povo tem o direito de contribuir naquilo que o governo quer provar para que o povo possa obedecer. Vocês não podem o governo não pode organizar criar uma lei, organizar, fazer um evento ou qualquer outra coisa e apresentar ao público sem que o público não queira. Quer dizer, o povo está a dizer não. Vocês estão a dizer não tem que acontecer. O público está a dizer que, mas vocês estabeleceram uma lei. E essa lei, quando vocês violar, nós temos que manifestar. Mas mesmo assim, eles violam a própria lei que eles colocaram. E quando nós nos manifestamos, eles voltam a nos matar. Quer dizer, errados somos nós. Eles têm dupla, quer dizer, como posso dizer? São bipolares. Transtorno de personalidade. Quer dizer, pecou aqui, mas mesmo sabendo que você pecou, voltou a pecar novamente. Exatamente. Dizer, violou a lei que você colocou lá. E estamos a nos manifestar conforme a lei diz, mas mesmo assim volta a nos matar, volta a nos perseguir. Não, o que o governo quer? Quer governar ou quer escravizar? Então, o que nós estamos a passar, o que nós estamos a entender
é que o governo quer escravizar, o governo quer oprimir, está a oprimir o povo. Às vezes pode dizer que pode não até usar armas, mas de uma ou de outra forma o governo está a oprimir as pessoas. Claro. A falta de medicamentos nos hospitais, o governo está a oprimir as pessoas. Eu vi uma notícia hoje. Ensino, opressão, sim. Quer dizer, às vezes eu tenho dito assim, eles apresentam um ensino tão baixo, talvez para o povo não ter o conhecimento. Você vê? Para o povo não ter o conhecimento, porque um povo, quando não tem conhecimento, o que o homem Deus estava a dizer aqui, quando você não tem conhecimento, você ainda continua sendo escravo, você ainda continua sendo uma pessoa limitada. Enquanto os seus filhos estão a estudar fora, enquanto os seus filhos estão a ter bons ensinos, estão a nos apresentar, estão a nos trazer ensinos que dizem que Samora Machel e Josina Machel eram dançarinos de Michael Jackson. Você ver? Quer dizer, estão a dar um outro nome diferente a Massaroca. Então, estão a tentar trazer um ensino para que a gente continue a ficar numa caixinha, para não entendermos a realidade das coisas. Mas, infelizmente, o povo já acordou. Infelizmente, o povo já acordou. Obrigada, pastor. Mais um elemento que eu vou pedir a Regi para colocar. Hoje, eu vi uma notícia vinculada pelo jornal O País, que diz que o governo vai comprar 100 tratores e respectivos atrelados para transportar as pessoas. Temos aí a imagem a passar. É isso. É uma situação mesmo para lamentar. Eu acredito que, porque não se pretende reabilitar a estrada número 1, acho que os tratores, como têm força de tração, é para poderem transportar tranquilamente as pessoas. O pastor Xambu. É difícil um pouco de comentar uma situação dessas, né? Mas acho que há um problema de desespero no que tem a ver com ideias, né, sobre como deve-se governar esse país. Acho que esse é o problema. Alguém estava a comentar sobre agora, a última vez, quando o nosso presidente, né, eleito pelo Conselho Constitucional, estava com a OJM e fez aquele discurso longo a falar acerca do VM7. E algumas pessoas estavam a comentar em baixo. E várias pessoas comentaram a dizer: quando não existe nenhum plano, nós gastamos tempo a falar sobre isso. Né? Não há plano, claramente. Aparece uma ideia que são ideias soltas. Um verdadeiro líder tem que ter uma visão clara e depois ter planos exatos que vão de acordo. Para alcançar o objetivo. Deve haver uma concordância entre a visão e as atividades. Com que objetivos e qual é a orientação que o governo está levando? E o discurso, eu acho que tem que ser um discurso coerente. Exatamente. E constante. Devia ser uma coisa que nós ouvimos quase o mesmo discurso, na mesma linha, e podemos fazer com aquilo que nós chamamos de medir constantemente o progresso em que nós estamos. Agora, simplesmente, nós prometemos isso. São ideias soltas. Agora, eu gostaria, né, talvez por causa disso, podem pensar que nós só criticamos, mas eu quero deixar para o partido, o governo, uma consultoria gratuita, se eu posso assim chamar. Também faço consultoria na área de liderança. Então, é uma dica, mas na verdade séria e do fundo do meu coração. Está aqui uma coisa que pode vos salvar, se bem que estão interessados, porque apesar de que nós somos da oposição, podem assim chamar, e qualquer que seja, na verdade nós vos amamos, nós somos moçambicanos. Eu quero falar por mim especialmente, eu amo vocês, do fundo do meu coração, e vos desejo bem, não vos desejamos mal, ok? Nós queremos que vocês também sejam mais humanos e tratem as pessoas da boa maneira, então não vos desejamos mal. Então, a dica que eu gostaria de deixar para vocês é assim: se vocês querem salvar, né, o vosso regime, eu posso vos garantir, da maneira que vão continuar até 2028, como alguém estava a dizer, é o vosso fim, não vão continuar. Agora, quero vos salvar um pouco. Se vocês quiserem, podem implementar a ideia. Transcendam o Partido Frelimo. Tentem fazer isso na prática. Pensem Moçambique. Deixem de pensar Partido Frelimo e pensem em Moçambique. Estou a dar uma dica que pode vos salvar. E comecem a procurar pessoas da Renamo, do MDM, de todas as áreas, verdadeiramente, não aquela fachada que estão a fazer de juntar pessoas dos partidos, né, lá, e estão a dizer que como é que é,
acordo e é um debate para a paz que não vai trazer. Estamos a dizer pessoas verdadeiras. Existem pessoas inteligentes em todos os partidos e na sociedade civil. Unam essas pessoas e transcendam a mentalidade do partido e articulem uma visão verdadeira que pode trazer transformação para esse país e unam essas pessoas no verdadeiro sentido da palavra e parem de pensar simplesmente Frelimo. Porque se vocês pensam, cada vez que vocês dizem Frelimo, oi, o povo estava a odiar cada vez mais. E daqui a pouco, mesmo naquele encontro, quando ele gritou Frelimo, oi, o grito foi muito baixo. Até as pessoas da própria OJM já não conseguem gritar oi, porque eles sabem que não é oi, mãe. Eles conseguem perceber. Então, por favor, esqueçam Frelimo se vocês querem avançar e comecem a pensar Moçambique. E esse país já de ir para outros patamares. Pensando só Frelimo, esquece. Porque já não existe gente da Frelimo. Mesmo aquelas pessoas que estão no OJM não são da Frelimo. Estão lá por causa de dinheiro e de poder e benefícios que eles têm. Da Frelimo, na verdade, já não existe, né? No verdadeiro sentido da palavra. É muito profundo. É profundo. Já não existe. Nem o próprio presidente, acho que não é da Frelimo mais. Está lá. E ele disse no encontro. Lembram, na campanha eleitoral, estava uma moça desse lado aqui. E aquela moça disse assim, o candidato ainda naquele tempo, disse, eu estava preocupado quando anunciaram os resultados, ganharam com 70%. Aquela moça disse, estava muito preocupada porque pensei que íamos perder os assentos na Assembleia da República. Sim. E então o candidato, o Chapo, naquele tempo, disse, quando ela fala dos assentos era por causa de money. Então eles nem escondem que não são da Frelimo, na verdade, são de money. Né? Então é o dinheiro que faz permanecer lá. Frelimo, na verdade, já não existe. É só em questão de o dinheiro tal que são capazes até de passar por cima da Constituição da República. Este é um elemento que eu sempre vou mencionar. A Constituição da República deve ser respeitada por todos. Há um discurso, quero, através desta janelinha mesmo, incentivar aos irmãos angolanos a firmarem-se nesta luta, porque é preciso que todos os partidos nacionalistas corruptos caiam. Os irmãos angolanos agora também estão nesta luta para derrubar o regime ditatorial do J-Lo, do João Lourenço. Quando ele tomou posse, um dos discursos foi que a Constituição da República deve ser respeitada por todos os elementos. Ninguém era tão forte para estar acima da lei e ninguém era tão fraco para não ser defendido pela lei. E em Moçambique tinha que acontecer exatamente isso. Costuma-se dizer, até disse hoje, quando eu estive a falar desta questão da extrema-direita, isto mexeu muito comigo, onde o presidente eleito pelo Conselho Constitucional disse que está-se a tentar derrubar a regimes eleitos democraticamente. Qual é esta democracia que está-se a falar? Se não houve respeito pela Constituição da República, que é a lei-mãe. A partir do momento que se coloca um indivíduo, é por isso que muitos moçambicanos conscientes e cientes não respeitam a figura do chefe de governo, porque não está lá por legitimidade. Respeito se conquista, não se exige a força. Não se exige a força. Como é que nós podemos avaliar isto? Era mesmo para dizer aos irmãos angolanos, o caminho é para frente. Vamos tombar, com certeza. Vamos ficar enfraquecidos, com certeza. Mas cair e levantar no minuto seguinte. Desculpa, eu queria mesmo falar um pouco, tocar um pouco essa parte de tratores. É muito triste hoje em dia termos que subir tratores. A minha pergunta seria essa. Consultaram o povo se o povo queria trator para locomover o povo? Se perguntassem ao povo o que o povo escolheria, será que escolheria trator? Eu quero acreditar que seria mais melhor usar esse dinheiro ou usar este investimento que se comprou trator ou que fez com que os tratores insistissem, talvez reabilitar as estradas. Nem que fossem 10 quilômetros. Nem que fosse 10 quilômetros. Nem que fossem estradas importantes, vias importantes. Então, vamos trazer tratores. Tratores são pesados e vão
vão cada vez mais esburacar estradas. E vão comprar tratores, desculpa, só pastor, acho que temos os tratores do Sustenta, podia-se aproveitar esses. Então, o governo, eu que estava a falar, o colega, que não há, estão a se perder no pensamento, estão a fazer coisas que é como se estão a tentar procurar de uma ou de outra forma agradar o povo, mas quanto mais eles procuram agradar o povo, deixam o povo cada vez mais triste, frustrado. Deixam o povo cada vez mais frustrado. O presidente eleito pelo povo, o engenheiro Venâncio, quero aqui, antes de continuar, quero aqui dizer ao regime, talvez pode estar a pensar que não estamos nos reunir para falar mal deles. Não estamos a falar mal deles. Não estamos estamos do lado da verdade. Então, o que acontece? Quando você está do lado da verdade, os que ainda resistem na mentira se sentem ofendidos. Jesus um dia ele disse assim, eu vos encontrei nas vossas próprias ofensas. Não é a verdade que ofende a pessoa. A pessoa é ofendida por causa das suas próprias mentiras. Para dizer que quando uma verdade aparece diante de si e você ainda está do lado da mentira, você se sente ofendido. Então, para você se libertar desta ofensa ou desta mentira, você precisa vir deste lado de cá. Exato. Da verdade. Então, enquanto existe esse governo que ainda resiste na mentira, acredite que vão vivendo achando que estão a ser odiados. Vão vivendo achando que estão a ser atacados. Vão vivendo achando que existe um grupo que quer destruir o partido deles. Mas não é nada disso. É que enquanto existem pessoas que estão do lado da mentira, também vão existir pessoas que estão do lado da verdade. Então, é exatamente isso. Então, o governo precisa olhar para o povo. O governo precisa ser mais realista, abraçar-se mais. Não tem como você ser um pastor de gado no seu âmbito de trabalho, de pastorear o gado, sem cheirar o cheiro de cabrito. O que está a acontecer é que o governo está a pasteçar, mas não tem cheiro de cabrito. Não tem cheiro das suas ovelhas. Por quê? Porque este governo não está a ser participativo. Não está a participar no choro do povo. Não está a participar nas lamentações do povo. Não está a participar nas mortes do povo. Não, quer dizer, está mais para eles. Não está mais para o povo. Não, então, que não conheça a realidade do povo, simplesmente não se importa. Não se importa. Estão a ignorar. É cada qual por si, Deus para todos. Mas talvez em algum momento o programa termine. Eu quero salientar que a justiça divina está a caminho. E não falha. A justiça é Naú, capítulo do número 1, diz que Deus, ele é tarde em irar. Deus, ele é zeloso, ele vela tudo, ele conhece todas as coisas e ele é tarde em irar. Existe uma diferença entre zangar e ficar irado. Exatamente. Mas Deus, ele demora a se irar. Mas a palavra diz, nenhum culpado passa por inocente. A não que se arrependa e volte ao verdadeiro caminho da verdade. Então, talvez eu não teria essa oportunidade de falar. Pastor Chambuli, 1 minuto, considerações finais. As minhas seriam para o querido povo moçambicano, ao qual amo do fundo do meu coração, e a razão porque que às vezes falo e arrisco muito em falar é o amor que me motiva. Eu gostaria de deixar uma palavra para si, caro telespectador, e a palavra final que eu gostaria de dizer é: apesar de que estamos numa luta difícil, onde temos todo esse sofrimento que é trazido pelo regime, né? Quero te lembrar uma coisa: não fique simplesmente culpando, ok? Faça alguma coisa, né? Jesus falou para os discípulos, quando falaram acerca dos fariseus, ele disse: deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego, os dois cairão numa cova. Ele estava a tentar focalizar os discípulos: faça alguma coisa, não fiquemos à espera, porque nós já sabemos que não há nada que podemos esperar desse governo. Então não fique aí na sombra da bananeira, comece a estudar, comece a trabalhar, se envolve, faça alguma coisa, aquilo que você pode.
para não simplesmente se tornar vítima e ficar reclamando, porque simplesmente isso, eu sou coach também, atrai energias negativas. Exato. Você não pode gastar o tempo todo, aquilo que você se concentra cresce e aumenta. Então começa a pensar no lado positivo, soluções, visões, o que você pode fazer, porque você pode. Deus deu a você capacidade, você tem talento dentro de você que pode fazer grande mudança. Obrigada, pastor Xambu. Pastor Jaime, um minuto. Muito obrigado. Só para terminar, é que se nós, o povo, o cidadão, se você tem uma ideia, possa contribuir para o país, não precisa simplesmente aparecer nas telas. Não precisa simplesmente ir ao ponto, ou ir na ponta vermelha, ou ter espaço para falar na Assembleia da República. No seu bairro existem coisas, existe um rio que está a descer, que está lá do alto, está descendo, e as mesmas águas são contaminadas, que chegam até o nosso bairro. Então nós precisamos começar daqui do nosso bairro, fechar esse rio, para que esse rio não possa continuar. Se nós conseguirmos fechar a parte das coisas pequenas, se nós conseguirmos vencer as coisas pequenas, nós podemos ser provados para vencer as coisas grandes. Então, comecemos dos nossos bairros, como estão a tratar, como é que estão a ser chefes de quarteirão, como está a ser a nossa polícia, como é que está a acontecer no nosso bairro. Então, só mesmo para poder terminar, agradecer a todos e dizer que Deus poderosamente possa nos capacitar, possa nos abençoar e que Deus possa abençoar a família do nosso presidente eleito pelo povo, juntamente com todos membros da VMC Mídia e todos aqueles que passaram daqui e que vão passar, que Deus possa lhes abençoar, possa lhes capacitar, que Deus abençoe Moçambique. Muito obrigada, caríssimos, por terem nos prestado o vosso tempo em favor da nação, da verdadeira nação. Moçambicanas e moçambicanos, o nosso programa hoje foi feito. Quero agradecer mais uma vez a vossa presença e quero agradecer igualmente as contribuições que têm feito para que a nossa obra não pare. Vou pedir mais uma vez que a Regi passe os nossos números de apoio à causa do povo. Igualmente, quero mais uma vez endereçar as minhas mais profundas condolências aos militares que estão a tombar em Cabo Delgado. Como disse em programas anteriores, lutem por uma causa justa, mas quando esta causa não mais fizer sentido, saiam disso. Desmembrem-se, porque não é para isso que vocês juraram a bandeira. Ao presidente eleito pelo povo, nós estamos aqui até ao fim. Não interessa o que for acontecer, o povo está e sempre estará consigo. Mais uma vez, ao presidente eleito pelo Conselho Constitucional, uso do provérbio africano que diz o seguinte: roubar o tambor da aldeia é fácil, mas encontrar um lugar para tocá-lo sem fazer barulho é o problema. O nosso programa fica por aqui. Um forte abraço, um beijo e tchau!